Alerta! Brasil é o quinto país na América Latina que mais consome bebidas alcoólicas. Música na educação. Lei federal já foi sancionada desde 2008, mas não é a realidade de muitas escolas brasileiras. A Agência Nacional de Saúde suspende a venda de 161 planos. Olá! Relatório da Organização Mundial da Saúde, divulgado neste mês, mostra que o Brasil é o quinto país na América Latina que mais consome bebidas alcoólicas. O uso de álcool no país é maior que a média mundial e apresenta taxas superiores a mais de 140 países. O álcool é classificado como droga lícita, que pode ser produzida, comercializada e consumida sem restrições. Doenças associadas ao uso abusivo dessa substância vitimaram mais de 3.300.000 pessoas em todo o mundo em 2012, ainda de acordo com o documento da OMS. Eu conversei com um especialista sobre as consequências do abuso e da dependência do álcool, problemas que afetam pessoas de todas as idades. A bebida alcoólica parece inofensiva, mas seu uso contínuo e exagerado pode trazer danos graves à saúde. Dados da OMS mostram que os prejuízos causados pelo consumo do álcool só podem ser comparados àqueles causados pelo uso do tabaco e pela prática de sexo sem proteção. É sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o médico de família Cícero Augusto. Cícero, explica pra gente primeiro qual que é a diferença entre o abuso e a dependência de álcool. Oi, Érica. É importante ter essa avaliação, né? A bebida alcoólica tem um consumo rotineiro como hábito e estilo de vida, mas ela passa a ser um problema à medida que tem um excesso, né, nesse consumo. E aí a gente geralmente divide um pouco naquele consumo que ultrapassa do hábito comum e passa a ser um problema com o uso nocivo, já gera problemas para a pessoa que ainda pode chegar num estágio um pouco mais grave, que é o de dependência. Mas é muito comum a gente, às vezes, falar só de dependência e não enfatizar os danos que ocorrem com esse uso nocivo do álcool, que são problemas de saúde e requerem tratamento, acompanhamento em muitos casos. E esse uso nocivo que as pessoas fazem, Cícero, quais são os danos que ele causa para o organismo da pessoa? São danos reversíveis e irreversíveis? Os danos, né, existe uma variedade muito grande, vão desde acometimentos mais simples, agudos, imediatos ou a longo prazo. Geralmente estão muito relacionados à proporcionalidade da quantidade de bebida que é consumida no decorrer do tempo, né? Danos a gente pode ter, por exemplo, gastrointestinais, desde uma gastrite que ajuda a contribuir para a formação de um câncer ou evoluir para um problema assim. Lesões no pâncreas, no fígado são, né, muito relatadas também. Há problemas neuropsiquiátricos também, lesão dos nervos, com dores, né, nas pernas, o consumo mais avançado contribuindo para alterações de memória, problemas, né, de demência, pode evoluir para que a pessoa não tenha mais autonomia, né, sobre o consumo daquilo que era um hábito de vida, se tornar um problema a partir do momento que ela não consegue mais ter o controle da quantidade do que ela vai utilizar. E como consequência piora a morte, seja ela ao longo de um período longo pelo uso prolongado da bebida, como problema imediato decorrente de violência, acidente, que é muito comum principalmente no nosso país, né, que afeta e acaba tirando a vida de pessoas jovens relacionado ao consumo inadequado da bebida alcoólica. E como deve ser feito o tratamento dessas pessoas que usam o álcool de forma inadequada? O SUS oferece um tratamento para essas pessoas? Érica, o tratamento existe pelo SUS, né? O primeiro procedimento é a pessoa identificar ou pela sugestão de alguém que está tendo algum tipo de problema e ela receber uma avaliação. Vai ser importante verificar a quantidade e o padrão de consumo do álcool pelo indivíduo. O tratamento pode ser, inclusive, um pouco difícil, né, de entendimento, a questão da redução dos danos, não necessariamente a pessoa fazer a abstinência completa do consumo do álcool, talvez reduzir a quantidade ou, em muitos casos, é sugestivo de que a pessoa realmente faça a interrupção, né, dependendo do padrão do consumo ou até da questão de ser dependente ou não, aí vai ser proposto um tratamento, a maneira como ele tem que ser acompanhado. E quais as consequências do uso de álcool pelos jovens, né? O uso precoce do álcool? Alguns estudos mostram, principalmente em adolescentes com a idade mais baixa, em torno de 14 anos, quando eles
têm a experimentação e a inicialização a este hábito, a esse estilo de vida, eles têm um potencial maior de se tornarem dependentes ou desenvolver problemas decorrentes do uso do álcool na fase adulta. Cícero, e você com a sua experiência, você como médico, a que fatores você atribui esse consumo tão excessivo e exagerado que é de álcool no país? Uma hipótese que eu apresentaria, não baseada em estudos científicos, para um consumo um pouco proporcionalmente maior do que em outros lugares, é a maior liberdade de divulgação. Essas doenças que estão relacionadas a esses hábitos de vida, né, tanto o consumo de álcool e de tabaco, são muito influenciados pela questão da propaganda. E no Brasil as nossas restrições são um pouco mais brandas. Né, com o tabaco a gente já tem resultados interessantes, possivelmente associado a uma maior restrição e ao combate. No caso do álcool ainda há uma liberação maior, como a propaganda aberta, direta na televisão e outros meios de comunicação. Cícero, obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Para buscar ajuda e tratamento, você pode procurar a unidade de saúde da família do seu bairro ou ir diretamente a um dos profissionais do CAPS AD em Ouro Preto. O endereço de lá é Rua Nossa Senhora do Parto, número 50, no Padre Faria. O telefone é o 3552-6317. Outra opção é procurar grupos de apoio aos alcoólicos anônimos. Para saber os horários das reuniões e os dias da semana em que elas acontecem, é só acessar o site aa22distrito.com.br. Desde que a Lei Federal nº 11.769 foi sancionada em 2008, o ensino de música passou a ser conteúdo obrigatório em todas as escolas públicas e privadas que oferecem a educação básica. A recomendação do Ministério da Educação é que o ensino aborde noções básicas de música, cantos cívicos nacionais e sons de instrumentos de orquestra. Além disso, os alunos deverão aprender cantos, ritmos, danças e sons de instrumentos regionais e folclóricos representativos da diversidade cultural brasileira. Hoje, após 5 anos, a decisão ainda não virou realidade em muitas escolas brasileiras e o conteúdo ainda é optativo na rede de ensino. Na reportagem de Karine Nunes, nós vamos conhecer o coral infantil Pequeno Príncipe, da Escola Professor Hélio Homem Faria, em Ouro Preto, e ver como a música pode beneficiar crianças e adolescentes e ser instrumento de transformação. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Surgiu assim uma necessidade de mostrar aos meninos a importância da música. Então, eu passei nas salas, falei com os meninos que eu iria formar um coral na escola. Quem estivesse interessado, mandei autorização para casa para os pais e os meninos aceitaram. E nós formamos o coral aqui na escola. Desde que começou, quando a Aparecida veio lá da sala perguntando se eu queria entrar e tudo na minha sala, eu quis entrar. Tem uns 6 anos, né? Nós começamos aqui ensinando para eles o hino a Ouro Preto. Eles foram os primeiros a cantarem o hino a Ouro Preto, que muita gente não conhecia, né? E daí para frente nós começamos a ensaiar outras músicas com eles e hoje nós temos o nosso coral aqui na escola. Eu participo do coral Pequeno Príncipe 3 anos. Estou um ano no coral, eu estou achando muito bom ficar aqui. A música, no início da formação, alguns vão dizer ela ajuda em outros componentes curriculares. Ela ajuda na coordenação motora. Então, nós estamos sempre procurando um auxílio dela fora, né, para servir para outras coisas. Mas o que é importantíssimo observar é que a música é uma expressão de todo ser humano. E desde mais tenridade, essa criança, esse ser, esse sujeito, manifesta esses traços e essa musicalidade. Eles são alfabetizados porque eles têm que ler, né? As palavras difíceis, nós pegamos o dicionário, eles vão ver que palavras difíceis, né? Importante a valorização da música para eles. É muito legal. E também a gente aprende muitas músicas aqui. Estou aprendendo a cantar novas músicas, estou aprendendo a lidar mais com as pessoas da escola. A música no âmbito da escola é inevitável, não podemos fugir dela, porque em
todos os momentos do brincar, a criança faz essa brincadeira ser acompanhada de sons, de criação, de jogos. A música não vale pelo que está fora dela, mas pela experiência viva que a criança tem de ritmo, de sonoridades e que estão presentes até na fala. Aprendi a educação, né? Os gestos que a professora faz. A Agência Nacional de Saúde suspendeu neste mês a venda de 161 planos de saúde. Essa interrupção inicialmente será de 3 meses. As vendas foram suspensas para as operadoras que atingiram de novembro de 2013 a abril de 2014 um índice de reclamação superior a 75% dos atendimentos. Além da proibição de venda dos planos, é aplicada uma multa de R$ 80 mil por descumprimento de norma para cada reclamação comprovada. De acordo com a ANS, apenas nesse ciclo de fiscalização foram registradas mais de 13 mil reclamações de 513 operadoras, no período de 19 de dezembro de 2013 a 18 de março de 2014. Dessas reclamações, 86,3% foram resolvidas com conciliação entre planos e consumidores, sem a necessidade de abertura de processos administrativos. A demora para autorização de exames e procedimentos cirúrgicos, liberação de quimioterapia e hemodiálise e internação eletiva, aquela programada com antecedência, isso entre as reclamações mais comuns. A decisão da agência não prejudica os usuários que já contrataram os planos. Todos os atendimentos eletivos ou de urgência, além de exames e cirurgias, continuam normalmente. A suspensão impede somente a adesão de novos clientes. A lista completa dos planos e operadoras suspensos pela ANS você encontra no nosso blog, tvufop.blogspot.com. E a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Plano Aberto.